Que bom! Olá! Estamos agora no capítulo 10 do livro O Caminho do Perdão e o Perdão como Caminho. Estou muito feliz, assim, cada dia mais gente acompanhando, algumas pessoas que me fazem contato comigo, comentando, compartilhando situações vividas. Tem me acrescentado muito esse trabalho que eu estou fazendo. E como a gente, nas trocas, a gente cresce, né? A gente cresce mais. Então eu agradeço muito. O primeiro, encontrar esse livro me fez muito bem, abriu muito o meu entendimento a respeito da vida e da valorização da vida, valorização do tempo, da qualidade do tempo e nas relações comigo mesma, na relação com as pessoas, né? E agora, assim, eu estou me permitindo, nesse período de quarentena, compartilhar esse livro, compartilhar o conteúdo desse livro para que outras pessoas tenham acesso. E quem sabe, se interessarem e desejarem adquirir esse livro, ali na descrição do vídeo eu coloco o endereço ali do grupo espírita lá do Belém do Pará, que foi responsável pela publicação desse livro. Tá? Quem gostou do vídeo, da leitura, dá um like, compartilha, comenta. Se quiser propor alguma sugestão, alguma outra ideia de leitura que venha a complementar sobre esse tema. E vamos então para o capítulo 10. O perdão aos filhos. Traziam-lhe criancinhas para que as tocasse, mas os discípulos repreenderam a eles. Mas, vendo isso, Jesus indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Isso está no Novo Testamento, Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 14. Os filhos são empréstimos do Criador para que os encaminhemos no bem, como co-criadores que somos na posição de pais. São espíritos de diferentes níveis evolutivos, a nós confiados, aguardando a semeadura da educação pelas vias do amor, a fim de lograr vencerem-se a si mesmos, alcançando os objetivos traçados antes da reencarnação e, deste modo, evoluindo. Raramente são almas com grandes valores intelectuais ou morais já conquistados. Frequentemente, trata-se de espíritos de evolução mediana, quando não muito limitados, apresentando necessidades múltiplas, notadamente na esfera afetiva e ético-moral. Em certos lances, os filhos, desde o berço, revelam deficiências físicas ou denunciam carregar distúrbios emocionais ou desequilíbrios psiquiátricos graves, caracterizando habitualmente vínculos de reajuste com os pais, antigos cúmplices de delitos perpetuados em parceria, agora chamados ao necessário perdão em grupo. Em outras ocorrências, somente na adolescência que vão revelar os comportamentos desafiadores resultantes dos conflitos entre a bagagem espiritual que trazem do passado e o que receberam dos seus pais no presente. Em várias circunstâncias vamos encontrar espíritos antipáticos, se não inimigos dos pais, a exigirem desde as primeiras horas no corpo o cultivo de uma cultura do perdão para facear pendências ou animosidades remanescentes de um passado próximo ou distante, que se patenteiam nos mínimos gestos da convivência familiar. Igualmente comum é a reencarnação, como filhos de espíritos que lesaram duramente aqueles que hoje são seus pais, despertando nestes sentimentos negativos inconfessáveis, que só à custa de muito esforço lograrão atenuá-lo por meio do exercício cotidiano do perdão. Quantas triangulações emocionais
passionais do pretérito reaparecem no palco das relações entre pais e filhos, reclamando mormente dos pais os cuidados no manejo do perdão para as reconciliações necessárias, evitando que se reincrementem mágoas e remorsos que ainda ressumam de outras vivências encarnatórias não solucionadas. Outras inúmeras situações mobilizam os pais para o caminho do perdão quando os filhos não lhes correspondem as trocas afetivas numa frieza contumaz. Negligenciam o patrimônio educativo recebido, agindo em frontal colisão com os nobres valores éticos parentais. Mostram-se ingratos, renegando seus tutores ao esquecimento no abandono asilar. Conspurcam a idoneidade familiar com atitudes criminosas, usando o nome dos seus progenitores. Usurpam e dilapidam à revelia de seus tutores os bens materiais da família. Brigam entre si e com seus pais por motivos de herança, etc. Também é verdade que existem vicissitudes em que os pais guardam ressentimentos impróprios em razão das suas próprias limitações ao interpretar equivocadamente o comportamento dos filhos quando estes não correspondem ao modelo de filhos que foram idealizados por seus genitores. Não seguem o caminho profissional que os pais tentam sutilmente lhes impor. Não optam por se casar com a nora, genro, que os progenitores elegeram como ideal. Rejeitam morar na mesma casa ou prédio em que residem os seus tutores. Não educam seus descendentes do mesmo jeito que os pais julgam ser o melhor. Passam a cultivar crenças religiosas diferente da parental e etc. Em qualquer situação, tendo ou não razão, cabe aos pais buscar o amor, perdão como escolha libertadora, a fim de selarem sua missão educadora na terra, devolvendo os filhos ao genitor celeste, relembrando a atitude de Jesus na cruz, diante da suprema ingratidão dos seus tutelados filhos, quando disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Esse é uma passagem bastante emocionante, né? E que mexe muito profundamente com a nossa gratidão. A necessidade da gratidão de nós, filhos, para com os pais que nos acolheram, né? E tudo fizeram por nós. Para a gente poder reter no coração a gratidão, basta pensar e comparar que nós, como crianças, bebês humanos, se for deixado sem a assistência de um adulto, de um cuidador, não tem como sobreviver. Então alguém desejou que a gente vivesse. Alguém nos amparou os primeiros passos. Alguém nos colocou alimento na boca quando nós não poderíamos fazer isso sozinho. Alguém nos embalou o choro. Alguém olhou por nós, na medida que pôde, que soube, que foi capaz de olhar. E alguém nos aceitou na condição de filhos, do jeito que pôde aceitar. Ofereceu-nos o que pôde nos oferecer. Às vezes só o ventre, né? Então nós temos muito que agradecer, muito que agradecer. E assim eu encerro esse capítulo 10, convidando para acompanhar-nos na continuidade do livro. E quem está chegando já no capítulo 10, né? E sobre perdão, procure ver os outros vídeos, rever,
colocar as perguntas ali, tá? Muito obrigada pela atenção, pelo carinho e sigamos aprendendo a aprender através do amor. Um abraço.